Graça e paz, amados. Amém? Deus é fiel. Você pode dar um sorriso para o seu irmão e você não pode abraçar ele, não pode tocar nele, mas você pode sorrir para ele, né? Isso, tira a máscara para ele ver que você... Ai, que bom, amados, estarmos juntos. Que bom você que está em casa aí assistindo esse culto, né? Vai ser uma bênção na sua vida, para a sua família. Nós temos declarado que o céu não está em crise. Amém, amados? O céu não está em crise. Fala para o seu irmão que está do seu lado, meu irmão, ó, o céu não está em crise. Amados, isso é importante. Eu quero que você entenda que isso é mais do que um jargão e mais do que um jogo de palavras, é uma verdade. Aqui isso não é algo para tentar motivar seu coração, alegrar seu coração, não. Isso é uma verdade de Deus para as nossas vidas. Eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Lili está com saudade, Lili. Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9. Aleluia, Deus é bom. Amém, amado? Deus é fiel. E Ele está disposto hoje, né, a fazer grandes coisas em nossas vidas. Por isso Ele permitiu que nós estivéssemos aqui, chegássemos a esse lugar. Nada acontece, amado, simplesmente por um fato de eu querer. A Bíblia fala que Deus faz tanto querer como efetuar. Nós levantamos hoje porque assim o Senhor o quis. Lembra da parábola daquele homem? Que Jesus fala de um homem que ele tem um grande celeiro, aí ele vê, não, sabe de uma coisa, eu vou derrubar esse celeiro aqui e vou fazer um muito maior. Esses eram os planos dele. E não tem nada de errado. Jesus não está falando contra os planos dele, não. Jesus está falando o seguinte: não adianta eu planejar se eu não entender a vontade de Deus. Aí ele fala assim: não, vou derrubar esse celeiro, vou fazer um muito maior, né? Vou guardar muita coisa aqui, minha alma vai ficar regalada, tranquila. Aí Jesus fala assim: louco, hoje mesmo despedirão a tua alma. Então, na realidade, nós lemos aquele livro 40 dias com propósito, uma vida com propósito. Nós precisamos muito mais do que um livro, muito mais do que, né, passar 40 dias numa campanha de entendendo que Deus tem um propósito. Eu preciso viver como alguém que Deus tem um propósito. Nós precisamos nos inserir dentro desse contexto do reino de Deus, né? Como que eu vou me inserir nesse contexto do reino de Deus? Me colocando na presença, buscando um entendimento da vontade de Deus para a minha vida, porque você não é obra do acaso. Desde o seu nascimento até aqui, há algo que Deus quer realizar em você e através de você. Isso nunca vai mudar, amados. Deus quer realizar na sua vida e através da sua vida. Ele quer realizar na minha vida e através da minha vida. Pastor, e por que eu passo tanta luta? Também tem um propósito, que Jesus falou assim: no mundo você vai ter aflição, mas tens de bom ânimo. E todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você que está em casa e está assistindo esse vídeo: pastor, eu estou numa luta violenta. Ei, querido, eu tenho uma boa notícia para você. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você não entenda hoje, como algumas lutas que a gente passa naquele momento, naquela situação, a gente não consegue compreender. Mas lá na frente, o Espírito Santo vai trabalhando, Deus vai nos dando entendimento, e daqui a pouquinho a gente vai tendo aquela noção, a gente começa a discernir as coisas melhores. Pode baixar aí, para não dar microfonia. Né? A gente vai discernindo as coisas melhores, a gente vai, né, tendo aquele entendimento de que o Evangelho também não é aquela utopia de uma festa, né? Eu vou viver uma festa, porque não tem como viver uma festa. Todo dia nós temos um desafio. Então, na verdade, cristão, amados, não tem problema. Cristão tem desafio a ser vencido. Você entende isso? Você não tem problema, você tem coisas a serem, né? Você está sendo desafiado a vencer determinadas situações na vida, a melhorar a sua performance. Uns vão melhorar a performance no casamento, outros como pai, outros como na vida profissional, outros como homem, como mulher. Mas nós sempre precisamos melhorar a nossa performance. E como que eu faço isso? Em Cristo Jesus, buscando
né, a presença de Deus, permanecendo na presença de Deus. O reino de Deus tem início, meio e continuidade, ele não tem fim. Nem quando a gente morrer chegou o fim, queridos. Jesus falou assim: aquele que morre em Cristo viverá. Amém? Eu não sei nem... Até porque você não vai morrer, queridos. Na realidade, quando esse tempo na nossa carne aqui, nessa carcaça chamada corpo, acabar, a gente entra na vida eterna. Aí nós vamos usufruir a vida de verdade. Se você está vivendo uma boa vida aqui, querido, que tem uma boa notícia para você, tem algo muito melhor. Não se perca nessa vida não, querido, isso aqui é muito passageiro. Se você viver muito, é 100 anos, para quem vive muito. Mas Deus tem uma eternidade para você. Amém, amados? Deus tem uma eternidade para você. Fala com o seu irmão e fala assim: meu irmão, Deus tem uma eternidade para você. Aponta o dedo para ele e profetiza. Fala assim: Deus tem uma eternidade para você. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9, fala assim: ora, depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Betesda significa casa de misericórdia. O que é misericórdia? Misé de miséria, córdia de cardia, ou seja, é o coração de Deus na minha miséria. Então, casa de misericórdia, tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Ao primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Olha que bênção, amados. Não era nem seletivo, era de qualquer enfermidade que tivesse, fosse a enfermidade que fosse, seria curado, né? E ali estava um homem, havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: quer ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amado, sabe o que me chama a atenção? É que esse homem não desistiu. 38 anos, imagina uma coisa dessa, amado. Quantos anos você está esperando pela sua bênção? Quantos anos você está esperando pelo seu milagre? Quantos anos você está esperando pela conversão do seu cônjuge? Ou pela conversão do seu filho? Já bateu aqui, já bateu o recorde aqui é 38 anos. Uma espera contínua. Todos os dias vivendo uma expectativa de um milagre. Amados, e era todos os dias uma expectativa, porque se ele não tivesse uma expectativa todos os dias de um milagre, depois de um certo tempo ele ia falar assim: ó, não adianta me colocar aqui, gente. Por favor, vamos dar um tempo. Eu já estou cansado. Mas ele nutria uma expectativa. Ele era como Caleb. Caleb, ele olha todo aquele contexto, né? E Josué com uma boa intenção: não, cara, vou te dar uma planície aqui, você já está de idade, né? Então você a gente já tem muita quilometragem rodada. E Caleb fala assim: ei, você estava junto quando Moisés, servo de Deus, prometeu que me daria aquela terra. E eu tenho a mesma força que 45 anos atrás, e eu vou expulsar aquele gigante. Amados, é determinação. 45 anos. Ou seja, amados, existe batalha na nossa vida, que você que está assistindo essa live aí em casa, você vai precisar ter resistência. Existem lutas na nossa vida que nós vamos precisar ter resistência. Amados, fazer parte de uma corrida não é só ter o impacto da saída. Você precisa ter resistência para chegar até o final. Olha aquela corrida que tem todo ano os 42 quilômetros, né? Que é fugiu o nome, São Silvestre.
Ali não é só a questão de você sair correndo e já sair em primeiro, não. Ali é um teste de resistência. Só chega ao final, não digo nem ganhar a corrida não, agora para chegar ao final tem que ter resistência. Para você chegar no céu você vai ter que ter resistência. As batalhas vão vir, as lutas vão vir, os problemas vão surgir, pessoas vão te trair, pessoas vão te decepcionar, mas você segue a Cristo e você vai seguir adiante. Resistência. Fala com o seu irmão aí, amado, você precisa ter resistência. Deus quer trazer resposta para você hoje. Eu creio nisso, amado. Mas é necessário, se não vir hoje, nós continuarmos com a mesma expectativa. Que Deus vai trazer, o meu Deus vive, o meu Redentor vive. Jó naquela batalha, naquela labuta toda que ele estava vivendo, perdeu os filhos, perdeu os bens, mas ele continuou fiel a Deus. Ele continuou entendendo que Deus, ele estava no controle de todas as coisas. E quando ele vê as coisas apertar, ele fala, o meu Redentor vive. O seu Redentor vive. Amém, amados? Você pode se colocar de pé? Vamos orar ao Senhor. Aqui havia uma crise instalada fisicamente falando. 38 anos de crise. Mas o Senhor da vida, oh aleluia, ei querido, o Senhor da vida está aí na sua casa, aí ao seu lado. O Senhor da vida está aqui hoje. Os céus não estão em crise, ou seja, a Bíblia fala que Ele já me abençoou, Ele já te abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Por que Ele me abençoou e te abençoou? Porque no céu não tem falta de coisa alguma, tudo que você precisa tem no céu. Aqui está falando de um homem que há 38 anos ele precisava de cura, ele precisava de uma intervenção divina, e aquele que é do céu veio para a terra. Você entende isso, amados? Deus não mudou. Ele está no céu, mas Ele enviou o Espírito Santo para a terra, para habitar em você. Ei, o Espírito Santo veio para habitar em você. Você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus aí, amados. O Espírito Santo habitando em você, olha que coisa mais maravilhosa. Você saber que o seu corpo é templo do Espírito Santo, e não é pelo que eu sou e nem pelo que você é, por quem Ele é. Ele desejou habitar em você. Isso é magnífico, amados. Deus é poderoso, aleluia. Pai, eu quero te agradecer. Muito obrigado, querido Espírito Santo, porque apesar do que somos, o Senhor habita em nós. Apesar do que pensamos, o Senhor habita em nós. Apesar de algumas atitudes que temos, o Senhor habita em nós. Apesar de às vezes falarmos coisas que não deveríamos falar, o Senhor habita em nós. O Senhor nos ama. E eu quero te agradecer nessa noite, querido Espírito Santo. Muito obrigado. Agora eu quero te pedir, Espírito Santo, nos empodera de resistência, Senhor, porque nosso alvo é o céu, o nosso alvo é o céu, e eu te peço nessa noite, Espírito Santo de Deus, nos empodera de resistência, porque nós queremos alcançar o céu, nós queremos habitar no céu, nós queremos ir para esse lugar que o próprio Filho disse, eu vou para o Pai, preparar-vos lugar, nós queremos, Senhor. Sabemos que tudo isso não vai passar, já está passando, Senhor. O mundo já está passando, cada dia menos um dia, Senhor. Mas nós estamos firmes no nosso propósito de habitarmos nesse lugar que o Senhor preparou para nós. Então, Senhor, desde já eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amados? Vamos adorar o Senhor? Vamos celebrar Ele como nós não celebramos há muito tempo. Eu quero te convidar a você se esquecer dos seus problemas, das batalhas, de tudo, independente de como foi o seu dia, mas você entrar no Santo dos Santos hoje, você adorar Ele como você nunca adorou antes, você fechar os seus olhos, você levantar as suas mãos, você declarar, Tu és o meu Deus, o meu Redentor vive, eu te amo, Senhor, amém? No nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos declarar, vem reinar, Senhor, reina em mim, Senhor. Reina em mim, porque Tu és Rei sobre toda a terra, sobre todo o céu. Ele é Rei. O nosso Redentor vive e por isso estamos alegres. Aleluia! Oh Pai, recebe em Teu trono de glória, Senhor, a nossa adoração. Santo, santo é o Teu nome.
toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só eu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Peça a Ele para reinar sobre o seu pensar, sobre o seu falar, sobre tudo. Aleluia. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder. Oh, aleluia. Oh, Deus, vem reinar, Pai. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Vem reinar em mim, Senhor. Louvado e glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, queridos. Sabemos que os tempos são difíceis, mas Salmo 125 vai falar assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas firme está para sempre. O Senhor está em volta do seu povo, querido. Não precisamos temer mal algum, porque Ele vive e reina e está cuidando de nós, amém? Então vamos adorar Ele com muita alegria, com cântico, com adoração, com amor, com louvor. Abra sua boca, Ele te deu uma voz e Ele quer ouvir a tua voz, porque tem muitas vozes aqui, mas Ele não se confunde ao ouvir a sua. Então adore a Ele, o único digno de ser louvado e adorado para todo sempre. Jesus não dá pra viver, não dá. Não, não dá. Não, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor
São como os montes de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, só as vozes. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá. Pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Pra viver, não dá. Só aqueles que creem. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Aleluia! Sem Jesus, queridos, nós não somos nada. Se somos alguma coisa, é porque Ele é conosco, Ele está em nós, o Espírito Santo de Deus. Como foi dito aqui na abertura do culto, Ele habita em nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Não importa a situação em que estejamos vivendo, nós precisamos louvar a Ele. É nós que precisamos de louvar e adorar a Ele, para nos lembrar sempre de quem Ele é e de quem nós somos. Nós somos imagem e semelhança do Deus Altíssimo, e Ele nos criou, foi Ele que nos formou para louvor da glória do Pai. Então louve e adore a Ele, porque o céu não está em crise, queridos. Nós podemos até passar por crises, sim, mas o céu não está em crise. Então vamos adorar o Senhor e vamos pedir que os céus fechados se abram sobre a nossa vida. Que se abram os céus sobre a nossa vida, porque de lá jorra uma fonte inesgotável, querido, de vida, vida eterna e abundante. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nosso meio, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, sopra, Espírito Santo, sopra em nós. Nós te queremos, Deus. Oh, Deus, nós te queremos, Jesus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Pai. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor,
tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abra os céus, do teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, do teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fecham, se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fecham, se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh Pai, que os céus fechados se abram nessa noite sobre as nossas vidas, Senhor. Aleluia. Inunda esse lugar com a tua glória, Pai. Senhor, que nós venhamos sentir a tua presença, Pai, porque ela é real nesse lugar, Senhor. Dai-nos ouvidos sensíveis, Pai, para ouvir a tua voz. Aleluia. Oh Deus, estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abra os céus. Oh, aleluia. Muito obrigado, Jesus, pela tua presença, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Oh, aleluia. Declare. Que os céus fecham, se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fecham, se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, amados. Que os céus fechados se abram. Você crê nisso? No domingo nós estávamos no culto aqui, eu declarei, a gente estava, enquanto nós ouvimos a palavra do nosso irmão diácono Edson, o Espírito Santo ministrava no meu coração que Deus estava mudando o cativeiro. Agora, amados, tudo isso acontece por meio da fé. O poder da fé, a fé em ação.
Jesus fala assim: tudo é possível ao que crê. Se você crê, você verás a glória de Deus. João 8:39 fala assim: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ei, querido, você já é livre para viver tudo aquilo que o céu já liberou sobre você. Efésios capítulo 1, versículo 3, já fomos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais, ou seja, do céu já foi liberado tudo que você precisa. Agora, é um posicionamento. Eu já contei aqui alguns testemunhos de irmãos, eu lembro do irmão Francisco, né, uma pessoa assim muito limitada financeiramente, muito pobre, morava num lugar assim muito simples, mas um dia ele acordou e Deus falou assim: meu filho, eu vou fazer uma casa para você. Eu vou fazer uma... E ele só falou com a esposa dele, falou assim: ó, Deus falou que vai nos dar uma casa. Chegou, ele falou que estava um dia em casa, de repente chegou 2 empresários lá, falou assim: vim aqui, irmão Francisco, porque Deus mandou fazer sua casa. Falou: então, se Deus mandou, irmão, fica à vontade. Ele falou: então o senhor pode mudar amanhã. Você já pode alugar uma casa, que nós vamos pagar o aluguel dessa casa e nós vamos construir sua casa aqui mesmo. Fez uma casa. Aí ele lembrou que um dia ele pediu um gol vermelho a Deus. Olha só, tinha que ser vermelho, amados. E aí ele mudou para casa, aí ele falou que, sempre orando: Deus, eu preciso do meu gol vermelho. Né? E um dia chegou um homem lá, amados, e deu o gol vermelho nele. Né? E antes ele falou Deus falou com ele, falou: ó, filho, hoje eu vou trazer o seu carro. Ele chegou muito empolgado, né? Porque ele era um homem empolgado. Ó, mulher, Deus falou que hoje vai chegar o nosso carro. O filho dele muito zombador, né? O garoto é crente também, mas pilhador pra caramba, o filho dele, gente boa pra caramba. E aí, pai, vai me levar na faculdade hoje? Né? Chegou no trabalho 6 horas e falou: não, filho, o carro ainda não chegou, mas amanhã com certeza. Quando chegou da faculdade: e aí, pai, nosso carro chegou, mas falando para pilhar o coroa, né? Não, mas vai chegar. Antes da viração do dia, amados, para a glória de Deus, o carro estava lá. Poucos anos depois, ele faleceu no Senhor, partiu para o Senhor, foi para uma dimensão muito melhor, muito superior, mas as promessas se cumpriram na vida dele. Sabe por quê, amado? A Bíblia fala que Deus ouve as nossas orações. Clama a mim, que eu responder-te-ei. Coisas grandes e firmes que não sabem. Você que está em casa, essa palavra também é para você. Clama a mim, que eu responder-te-ei. Coisas grandes e firmes que não sabe. Amados, impossibilidade existe para nós, seres humanos. No reino de Deus não existe impossibilidade. E é lógico, quando a gente fala de coisas que Deus nos traz, né, nos abençoa, que Deus nos dá, são coisas, mas o melhor de Deus nós já temos. Se você crê em Jesus, você já tem a salvação, você já tem a vida eterna, você já tem um lugar preparado especificamente para você. E isso, amado, eu não posso perder essa dimensão. Eu sou do céu e vou voltar para o céu. A palavra fala que antes de você existir, você já existia para Deus. O seu nome já estava escrito na palma da mão de Deus. Então quer dizer, agora para eu voltar para o céu, eu preciso tomar algumas decisões na terra, para que as portas dos céus se abram. Amém? Então, entenda isso, os céus não estão em crise. Então, como eu falei no domingo aqui, amados, a questão de oferta, dízimo, isso é uma coisa que não é da igreja contemporânea. Isso é uma coisa desde sempre. Você vai ver o primeiro dizimista da Bíblia foi Abraão. Quando Deus dá um grande livramento ao povo dele, que tinha ao sobrinho dele, Ló, que havia sido preso, e quando ele vai lá, libera aqueles reis com os seus homens, que aqueles nascidos na sua casa, homens preparados para a batalha, ele vai lá, livra da opressão, da escravidão aqueles reis, e juntamente com aqueles reis, Ló, seu sobrinho. E quando ele volta, ele pega o despojo, devolve tudo, fala assim: eu não quero nada a não ser o que os servos aí quiser. E ali quando ele vai, ele pega o dízimo. Ele dá o dízimo, a 10ª parte. Então o dízimo é um princípio estabelecido.
Jesus, quando ele fala dos fariseus, né, dos publicanos, eles falam que eles ofertavam, eles dizimavam das hortaliças e dos comins. Eles sabiam o princípio. Então, quando se fala de dízimos, nós estamos falando de princípio. Quando nós falamos de oferta, a gente está falando de amor. Amor ao reino, amor à obra, amor a tudo que Deus tem feito, a gratidão. A oferta, ela tem uma linguagem. E é com esse intuito, amados. Você não oferta porque você vai ser abençoado. Você oferta por gratidão, por amor ao reino, porque abençoado você já é. Se você não colocar R$1 nesse envelope, o Senhor já te abençoou hoje. Você andou, você fez tantas coisas, alguns já trabalharam tanto, e outros já chegaram aqui direto do trabalho, né? Outros tiveram um dia assim extremamente exaustivo. Então você já foi abençoado para o dia de hoje. Amém? Nós vamos ofertar por amor. Você que vai ofertar, oferte no envelope branco. Você que vai dizimar, aliás, você que vai ofertar, desculpe, oferte no envelope marrom, eu sempre troco. Você que vai dizimar, dizime no envelope branco. Então, marrom, oferta, branco, dízimo. Eu sempre troco as bolas aqui e nós já... Amém, amados? Mas entenda bem isso. O Senhor já liberou sobre você todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Por que o Senhor liberou? Porque no céu tem abundância, amados. Quando a gente vê, por exemplo, a Bíblia falando que nós vamos andar em ruas de ouro, mar de cristal, amados, é algo muito mais excelente do que isso. O apóstolo Paulo fala que não tem como colocar em palavras aquilo que ele viu. É algo que tá extremamente, é tão elevado o que ele viu, que está acima do nosso entendimento humano. Então ele só usou uma linguagem, na verdade o escritor só usou uma linguagem para que nós compreendamos o valor. Então ele usou uma linguagem que nós compreendemos, né? O ouro, né? E o cristal. Mas é só uma linguagem figurada, porque lá tem algo muito superior. O apóstolo Paulo fala, não tem como se colocar em palavras o que eu vi. Amém? Você pode colocar-se de pé? Eu quero orar por você, no nome de Jesus. Levante seu envelope. Deus, eu quero te agradecer, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, pela vida de cada um dos teus filhos, por cada dizimista dessa igreja, por cada um que tem trazido a cada dia as suas ofertas, a casa do tesouro, a casa onde o teu nome é proclamado, onde a tua palavra é proclamada, Senhor. E os teus filhos têm compartilhado daquilo que o Senhor tem dado a eles, tem trazido até eles, tem dado força para eles angariar, tem dado a graça do Senhor, tem dado saúde para eles levantarem pela manhã, para eles trabalharem. Deus, e pelo poder que há no nome de Jesus, que a cada manhã as forças dos teus filhos sejam renovadas, que a cada manhã, Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, ao colocar a planta do chão, a planta do pé no chão, Senhor, eles iam receber do Senhor a virtude para vencer a cada dia, Pai. Assim nós os abençoamos, Senhor, e te agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos, e por cada dízimo, e por cada oferta, e que em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra se cumpra na vida de cada um deles, como o salmista disse, fui novo, sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão. Sobre a tua palavra, Senhor, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós. Então, muito obrigado, no nome de Jesus. Amém, amados? Deus cuida de você. Amém? Os diáconos estarão, né, recolhendo os envelopes. Boa. Vem cá, meu pitel. Não, é ela. Pega até mal, mas eu te amo assim mesmo. Pastor Eliseu, você não é meu pitel não, mas é meu amado. Pastor Eliseu, como sempre, é uma bênção receber o senhor aqui, uma alegria para nós. Pastor Eliseu é daqueles irmãos, como o provérbio diz, que há amigos mais chegados que irmãos, né? Então, Pastor Eliseu é
É esse tipo de amigo, amém? Mais chegado que irmãos. Deixa eu voltar aqui de novo. Graça e paz, queridos. Não, tem muita gente, para pouco barulho, né? De repente foi porque eu inverti hoje. Paz do Senhor, amados. Amém. Graça e paz. Amém. Viu como só foi inverter os fatores? Glórias a Deus. Amados, para nós é uma honra estarmos mais uma vez aqui adorando ao Senhor, juntamente com esta igreja tão abençoada. E nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e na vida de vocês, e que Ele ainda vai fazer muito mais. Olhe para o seu irmão, diga para ele: o céu não está em crise. Nós até podemos estar passando por algumas crises, mas os céus não está em crise. Na realidade, amados, o céu nunca esteve em crise. Em nenhum momento da história, em nenhum momento da eternidade, o céu esteve em crise. Porque os céus sempre têm o melhor. O céu sempre tem a solução. Então o céu nunca passou por crise nenhuma. E quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, quando nós entregamos o nosso coração a Deus, a nossa vida a Deus, nós até entramos em crise, mas não é para ficar na crise. Por quê? Porque nós, ao entregarmos a nossa vida ao Senhor, deixamos de viver uma vida como antes vivíamos. Porque antes de entregar o coração ao Senhor, entregar a vida ao Senhor, nós fazíamos aquilo que o mundo nos oferecia. Nós fazíamos a vontade do mundo, a vontade da carne. Ao entregar a vida ao Senhor, a Bíblia diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então quem vive em nós é Cristo. E se Cristo vive em nós, nós estamos livres da crise. Não acreditaram. Se Cristo vive em nós, nós estamos livres da crise. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Apocalipse, capítulo de número 12. Versículo de número 7, versículo de número 8. Glórias a Deus. E nós vamos hoje meditar um pouquinho na palavra do Senhor. E nós vamos ver como Deus é maravilhoso. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 e versículo de número 8 diz assim: e houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Aleluias. Por isso eu falei no começo que os céus nunca teve crise. Nunca entrou em crise. Alguém pode dizer: pastor, mas o senhor acabou de ler um texto onde diz que houve uma batalha nos céus. A batalha que houve no céu não quer dizer que o céu estava em crise, mas um anjo entrou em crise. O problema não é os céus, o problema não é o reino de Deus, o problema não é a divindade, o problema é a criação da divindade. A Bíblia vai dizer que este ser, o pecado entra nele, ele gera o pecado em si, porque foi um ser criado perfeito, criado por Deus para adorar. A Bíblia diz que quando esse ser andava, quando ele se movia, os instrumentos, os tambores foram criados nele, os instrumentos estavam nele, saía som desse ser. E quando ele
quando vem a soberba, quando vem o desejo de ser igual a Deus, quando vem o desejo de colocar o seu trono ao lado do trono de Deus, de comandar os céus, esse ser agora em crise, ele reúne um exército até essa parte dos anjos e vai guerrear. E é tão extraordinário a palavra, porque quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que não havia nenhuma crise nos céus. O anjo estava em crise, ele fez uma rebelião, ele se levantou contra o seu Criador. E a Bíblia é tão maravilhosa que vai nos mostrar que não foi Deus que expulsou ele dos céus. Porque, se a gente for examinar, seria até algo desigual, sim ou não? Deus cria e agora ele mesmo expulsa dos céus. Deus vai colocar um ser, a semelhança daquele anjo, para guerrear contra ele. E Deus envia Miguel com seu exército para guerrear. Então não foi Deus que guerreou contra o dragão, contra o diabo, a antiga serpente. Não. Foi um anjo poderoso, criado por Deus. Então os céus não estavam em crise, porque Deus tinha tudo preparado para aquele momento. O diabo até achava que ele estava enganando a Deus, como muitas vezes nós achamos que estamos escondendo o pecado de Deus, que Deus não está vendo os nossos pecados. Quantas vezes nós fazemos algumas coisas e dizemos assim, o meu pastor não viu, mas se esquece de olhar para os céus, porque o pastor não está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas o nosso Deus está. Deus está aqui conosco agora, Ele está lá no Japão agora, nesse momento, Ele está lá nos Estados Unidos nesse momento, aonde tiver uma porta aberta hoje, adorando o nome dEle, Ele está presente. Então Deus está em todos os lugares. Não há crise nenhuma nos céus, pastor Ricardo, sabe por quê? Porque o nosso Deus é soberano. Todo o controle está na mão de Deus. Deus tem o controle da minha vida. Deus guia a minha vida. Deus tem o controle de cada um de nós aqui, cada pensamento, cada emoção, cada sentimento que nós temos, cada anseio, cada desejo. Deus contempla tudo ao mesmo tempo e Ele discerne uma coisa da outra. Ele sabe quando alguém está chorando por tristeza e Ele sabe quando alguém está chorando por alegria. Quando a gente olha e vê alguém chorando, a gente confunde o choro com tristeza e pode ser alegria. Mas Deus olha e contempla e Ele sabe o que é tristeza e o que é alegria. Por quê, pastor? Porque Deus conhece o teu coração. Deus conhece o meu coração. Deus nos sonda de uma maneira especial. O céu nunca vai entrar em crise de maneira nenhuma, porque o Deus que está sentado no trono é soberano. Ninguém pode destituir Ele do seu trono. Ninguém pode tirar o poder dEle, porque Ele é o próprio poder. Assim como ninguém pode tirar o amor de dentro dEle, porque o amor faz parte da essência de Deus. E Ele decidiu nos amar. E nós observamos que a crise vem em todas as áreas. A crise vem no casamento, a crise vem na área espiritual, no ministério, a crise vem na área familiar, ela vem em todas as áreas da nossa vida. Sempre vai haver uma crise. Por quê? Porque nós somos limitados. Mesmo sabendo que não vivemos mais, mas Cristo vive em nós, nós ainda temos limitações. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora em Daniel. Glórias a Deus. Nós vamos ver que esse Deus, ele age de uma maneira muito especial, queridos. E mesmo quando a gente acha que tem alguma coisa que não está dando muito certo, esse Deus, ele vai mudar tudo. Daniel capítulo 3. Eu quero que você entre comigo nesse mundo de Deus, nesse mundo que não tem crise, nesse mundo que não tem doença, nesse mundo que não tem lágrimas, nesse mundo que não tem nenhum tipo de obstáculo. Esse mundo
extraordinário, como disse o pastor Ricardo, ruas de ouro e cristal, um rio de água cristalina, né? Onde nós temos ali, a Bíblia diz que a árvore da vida se encontra em ambas as margens do rio, e as suas folhas são para a saúde das nações. Olha só, é algo tremendo, querido. Daniel capítulo 3, versículo 16, diz assim. Vamos ler o 13 primeiro, só para que os irmãos possam entender melhor. Diz assim, ó: Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a estes os homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estás pronto, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, é bom. Mas se não o adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Diga comigo. Uma crise no reino. Mas o meu reino não tem crise. No reino de Nabucodonosor havia uma crise. Por quê? Porque havia um decreto imperial dizendo que era para todo mundo, em espaço de 30 dias, adorar a estátua que o rei levantou. Mas agora, 3 jovens, que faziam parte do reino de Deus, que estavam na Babilônia, mas não eram da Babilônia, que estavam na Babilônia, mas não adoravam os deuses da Babilônia. Por quê? Porque adorava o único Deus, o Deus dos céus e da terra. Agora há uma crise nesse reino, porque o rei está olhando, está vendo que 3 jovens estão desafiando a sua autoridade. 3 jovens se levantaram e disseram assim: nós não nos prostraremos, nós não adoraremos. Quando eu olho para isso, é como se a gente visse a igreja do Senhor em meio à tempestade, em meio à guerra, em meio à aflição, em meio à perseguição, e a igreja falando assim: não me curvo, não me prostro, não adoro a outro Deus, só adoro ao único Deus, só adoro ao Deus Criador, só adoro ao Deus dos céus, só adoro ao Deus vivo, não me prostro a nenhum outro Cristo, a não ser aquele que ressuscitou ao 3º dia. Por quê? Porque o reino dele não tem crise. O reino de Nabucodonosor tinha crise. Ele estava desesperado. Por quê? Porque ele estava sendo afrontado. Ele é um rei. O decreto dele tem que ser cumprido. Todos os povos que estavam no domínio da Babilônia deveriam obedecer àquele decreto. Mas 3 jovens que faziam parte de um reino distante e que esperavam um reino espiritual, esse reino que nós lemos em Apocalipse, onde o diabo tentou usurpar, mas não conseguiu, porque nesse reino espiritual não tem crise, e ele é expulso de lá, porque lá não pode haver ninguém que vá contra a este reino espiritual, não pode haver ninguém que contamine a essência do rei que está sentado no trono. Nós vamos ver aqui que agora esse rei tem uma crise. Deus não tinha uma crise, porque Deus sabia que o diabo ia fazer aquilo. Deus sabia que o diabo estava reunindo a 3ª parte dos anjos para se rebelar contra ele. Assim como ele sabe, quando eu e você olhamos para um lugar que não deveríamos olhar, quando nós desejamos aquilo que não é nosso, que não nos pertence. Ele está sempre olhando em todas as direções, ele está vendo tudo ao mesmo tempo, porque o reino dele é um reino extraordinário. O reino de Nabucodonosor não. É um reino dependente de um rei arrogante e prepotente que se acha Deus, mas não é Deus.
E ele vai dizer para aqueles 3 jovens, olha, eu vou mandar tocar toda sorte de instrumento mais uma vez, vou dar uma oportunidade para vocês. E talvez eu e você estejamos, quando a gente lê esse texto, a gente fala assim, Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam agora vivendo uma crise. Porque agora eles têm que tomar uma decisão. Fico com Deus e só me curvo diante dele, ou eu fico com o decreto do rei? Tem momento na sua vida, meu irmão, minha irmã, que o seu pastor não pode ajudar você. Tem momento na sua vida que a tua esposa não pode ajudar você. Tem momento na sua vida que o teu esposo não pode te ajudar. Tem momento na sua vida que os teus pais não podem te ajudar. Os teus filhos não podem te ajudar. Mas o Deus que está sentado no trono, todo domínio está sobre ele, ele pode e ele quer te ajudar. Ele tem o controle de tudo, ele não está em crise. Deus não é um velhinho sentado no trono, dizendo assim, vou castigar todo mundo. Não, Ele é Senhor, Ele é Pai, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Ele quer abençoar todo o seu povo, Ele quer abençoar toda a criatura que Ele fez. Muitas das vezes alguém olha assim e diz assim, quando Adão e Eva pecou no jardim, teve uma crise no céu porque Deus não sabia o que fazer. Deus sabia o que fazer. E foi tão imediato que quando o homem peca no jardim, Deus olha e fala assim, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Não tem crise no reino de Deus. Não tem crise nesse reino que você agora faz parte. Não tem crise nesse reino. A crise está nesse reino que nós vivemos aqui, nessa terra. Mas se você agora deixar Deus exercer o domínio na sua vida, você vai passar por todas as crises aqui. E vai glorificar ao Senhor. E vai fazer como Abraão fez. Vai chegar e vai dizer assim, eu vou entregar aquilo que pertence a Deus. Eu vou dar a 10ª parte daquilo que Ele me entregou na mão. Está aqui. Eu vou ser um ofertante fiel na casa do Senhor. Por quê? Porque no meu reino não tem crise. Porque quem estende as mãos para me abençoar está sentado no trono. E a Bíblia diz que Ele é o dono da prata e do ouro. Não tem crise no reino dele. Tem hora que a gente mete a mão no bolso e fala assim, como eu gostaria de ter uma oncinha aqui no bolso, né? Mas a gente não encontra. Aí a gente fala assim, estou precisando que as portas se abram. Mas quando as portas se abrem, a gente se esquece de entregar aquilo que pertence a Deus. Aí a gente entra em crise de novo financeira. E a gente não sabe por que entrou em crise financeira. Não é porque Deus está castigando, amados. Porque dízimo e oferta não é uma troca. É um princípio, como disse o pastor Ricardo. Princípio é para ser cumprido. É para ser honrado. E quando a gente olha para Sadraque, Mesaque e Abdenego, a gente vai ver que esses 3 jovens, eles cumpriam princípios. Eram escravos na Babilônia, sim. Agora tinham uma responsabilidade na Babilônia, sim. Eram pessoas de nome na Babilônia, sim. Mas na hora de tomar decisão em que reino eles iriam ficar, eles decidiram pelo reino de Deus. Eles decidiram pelo reino dos céus. E disseram, nós não nos prostraremos. Nós não adoraremos a estátua que o rei levantou. Agora o rei entra em crise e diz assim, vão morrer, porque eu vou mandar acender a fornalha 7 vezes mais forte. E o pior erro que um ser humano pode cometer, esse rei cometeu. Ele olhou para Sadraque, Mesaque e Abdenego e disse, quem é Deus que pode livrar vocês da minha mão? Você está na mão de Deus, querido. Você entende isso? Você está na mão de Deus. Deus tem a gente tudo na palma da mão dele. A Bíblia diz que ele recolhe as águas de mar na concha da sua mão. Imagina nós. Imagina o tamanho desse Deus que você serve a Ele. Imagina o tamanho desse Deus que você adora a Ele e que você honra a Ele. Porque eu estar aqui hoje adorando a Ele, você está honrando a Ele. Você está dizendo, Senhor, eu faço parte do Teu reino, eu estou aqui para Te servir. Em toda a nossa vida nós vamos servir, queridos. Na igreja não tem grande nem pequeno, na igreja tem servos que servem a este reino. Sadraque, Mesaque e Abdenego vão olhar para aquele rei e vai dizer para ele assim,
nós não precisamos te responder sobre esse negócio. Quando eu vejo isso, eu olho para a igreja do século 21 e digo, como está faltando na igreja do século 21 Sadraque, Mesaque e Abednego, que olham para a crise e dizem assim, não estou nela. Pastor, mas está faltando isso, está faltando aquilo. Olha para a crise e diz, não estou nela. Estou passando por ela. Passar por ela é uma coisa, estar nela é outra coisa. Você só vive a crise se você quiser, você pode passar por ela. Porque a ordem do Senhor para mim e para você é, passem para o outro lado. A ordem do Senhor para nós é para chegarmos do outro lado, não é para ficar no meio da crise. Não é para ficar no meio do problema, das situações que estão adversas à nossa volta. O reino de Deus, amados, é algo extraordinário, porque o reino de Deus não é o reino deste mundo. Não é um reino falho, com limitações. Não, o reino de Deus é um reino totalmente soberano em todas as áreas. A Bíblia diz que quando nós estivermos lá, nós não vamos precisar dessas lâmpadas acesas. Não vamos precisar da luz do sol, nem da lua, nem das estrelas. Por quê? Porque a glória do Cordeiro ilumina ela. Você já imaginou a cidade que você vai entrar nela? A glória do teu Deus ilumina ela. Não tem escuridão nela, não tem trevas nela. Não tem nada que esteja fora do lugar nela. Tudo é perfeito nela. Está reservado para você. Então você pode olhar para você mesmo hoje e dizer, estou saindo fora dessa crise agora. Não importa em que área seja a tua crise, se seja financeira, se seja espiritual, se seja matrimonial, diga para você mesmo, estou saindo dela hoje, não quero mais ficar, eu faço parte do reino dos céus, eu faço parte do reino de Deus, não posso viver dentro de crise. Não podemos, amados. Sadraque, Mesaque e Abednego tomaram essa decisão e o rei desafia, e quando desafia, não está desafiando mais eles, agora está desafiando o quê? O reino que não tem crise. O rei da Babilônia está desafiando ao rei que nunca entrou em crise na vida dele. O rei que tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz que ele chama as estrelas do céu pelo seu nome. E todas elas se apresentam diante dele. Tem 7 bilhões de habitantes, 7 bilhões e um pouco de habitantes na terra. E Deus conhece cada um desses habitantes. Deus conhece nós que estamos aqui. Deus conhece aqueles que estão debaixo dos viadutos, passando necessidade. Deus conhece aqueles que estão lá nas drogas. Deus conhece cada um. E Ele continua chamando cada um pelo nome. Porque no reino dele não tem crise. E a Bíblia diz que quando Sadraque, Mesaque e Abednego respondem dessa maneira para o rei, agora o rei está entrando em crise. Esse rei agora está entrando em crise e agora a crise dele é tão forte que ele vai desafiar um rei que ele não tem controle sobre ele. Ele vai desafiar um reino que ele nunca viu. Ele vai desafiar um reino que ele nunca pôde tocar nas ruas de ouro e cristal. Ele vai desafiar um reino que ele nunca andou pelas aquelas praças bonitas que tem lá. Vai desafiar um reino onde ele vai olhar e vai dizer assim, quem é esse Deus? Quem é esse rei que pode tirar vocês da minha mão? Sadraque, Mesaque e Abednego dão a resposta correta. Nós não precisamos te responder sobre esse negócio. E a Bíblia diz que o rei manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Porque ele está em crise. A Bíblia diz que ele está irado. Ele foi desobedecido. A ordem dele foi quebrada. Ele tem que mostrar agora para os seus súditos, para os seus servos, que ele está no controle. E o que eu amo em nosso Deus é que ele não precisa mostrar para nós que está no controle. O que eu amo em Deus é isso, ele não precisa mostrar para mim que ele está no controle, porque ele continua no controle sempre. Ele não precisa dizer para mim, Eliseu, eu estou no controle, eu posso fazer o que eu quero. Eu sei que ele pode fazer o que ele quer, porque eu sei que ele está no controle.
E a Bíblia diz que a fornalha vai ser aquecida, porque a ira desse rei tomou conta dele. Ele agora está fora de si. Ele está irado, está com raiva. O diabo está irado contra mim, contra você. Sabe por que o diabo odeia você? Porque você adora a um Deus vivo. O diabo adora você porque ele sabe que você vai entrar no ambiente onde ele foi expulso, onde ele não pode retornar mais. O diabo odeia você porque ele sabe que aquela glória que um dia ele teve não vai ter mais. Ele agora não pode mais ver a presença do Deus que eu e você adoramos. Ele sabe que nunca mais ele vai andar e os sons vão sair das suas vestes. Ele sabe que não vai ter mais isso. Aí quando ele olha para a igreja do Senhor, e nós aqui todo mundo calado, olhando um para o outro, em silêncio, mas quando alguém dá um glória a Deus, ele fala assim: esse barulho eu conheço, um dia estava nas minhas vestes. Quando alguém glorifica o nome do Senhor, quando alguém exalta a Deus, ele diz assim: eu conheço esse som, saiu de mim. Eu já tive, agora não tenho mais. Está com você. Está com a igreja. É a igreja que tem agora esse privilégio. É a igreja, é por isso que ele fica incomodado, é por isso que ele não gosta quando a igreja se reúne. E mesmo em meio à pandemia, enquanto nós estamos limitados, não podemos abraçar. Eu estava falando no culto domingo, que vontade que a gente tem de abraçar os irmãos, né? Dá vontade de a gente chegar, dar logo um abraço, a gente olha assim e fala assim: tem um decreto que proíbe. Mas que dá vontade, dá. E tem hora que a gente se esquece, né? A gente não pode mentir, tem hora que se esquece. A gente vai chegando, opa! Hein? Tem hora que finge que esquece também. Mas tem um decreto. Mas esse decreto não atrapalha a minha adoração e a sua adoração. Esse decreto não determina a que reino nós vamos adorar. Porque esse decreto ele pode proibir a gente de se abraçar, ele pode colocar restrições na nossa vida cotidiana nesse momento, mas ele não pode colocar restrições entre o nosso relacionamento e o nosso Deus. Então você não está proibido de glorificar a Deus, você não está proibido de dobrar os seus joelhos e orar pela madrugada, você não está proibido de exaltar o Senhor, cantar louvores de gratidão e adoração a Ele. Nós não estamos proibidos, por quê? Porque nós pertencemos a um reino que está acima de todos os reinos da terra. Pastor, e se houver um decreto amanhã que proíbe a gente adorar na igreja, a gente adora em casa. E se proibir a gente adorar em casa, pastor, a gente adora na rua. E se proibir a gente adorar na rua, a gente adora nos montes. Pastor, e se proibir nos montes, a gente vai para a caverna, irmão, vai para qualquer canto. Mas a gente continua adorando. Sabe por quê? Porque o nosso reino não é deste mundo. O nosso reino está no alto, lá em cima. E Deus está lá no controle de tudo e assim: estou vendo minha igreja me adora e não importa. Tem gente que coloca a mão no bolso, não tem R$1, mas continua me adorando. Tem pessoas que abriram a sua despensa, não tinha nem um carocinho de arroz lá, mas continua adorando ao Senhor. Isso que é importante. O reino de Deus não tem crise. Sadraque, Mesaque e Abednego vão ser lançados na fornalha, porque o rei está em crise. O diabo foi expulso do céu, não porque Deus estava em crise, porque ele estava em crise. Quem estava em crise foi o diabo, não foi Deus. E ele vai ser expulso. E ele está, a Bíblia diz que ele fica ao nosso bramindo como se fosse um leão. Não é um leão, ele brame como se fosse um leão. Buscando o quê, pastor? Buscando alguém para que ele possa tragar. Alguém que diga assim: eu vou me curvar diante dele. Eu vou abrir mão do reino dos céus e vou me prostrar diante da estátua de Nabucodonosor. Não só existiam aqueles 3 jovens na Babilônia que adoravam o Deus dos céus. Existiam muitas pessoas. Muitos hebreus estavam ali presos, cativos. Mas todos eles se prostraram. E a pergunta para mim e para você hoje: o que impede você a se manter de pé? É a pandemia? É a dificuldade financeira? É o relacionamento conjugal? O que impede você adorar a Deus?
Sadraque, Mesaque e Abdenego disseram para o rei: nós não vamos responder sobre isso. O rei manda lançar eles dentro da fornalha. Queridos, e eles não choram, eles não gritam, eles não esperneiam, eles não se desesperam, eles não tentam fugir, eles simplesmente se submetem ao desejo do rei. São amarrados, e a Bíblia diz que aqueles homens que foram lançar eles dentro da fornalha foram os primeiros a morrer. Por quê, pastor? Porque tem um Deus no céu olhando para a sua igreja na terra. E a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abdenego caíram dentro da fornalha. Eu creio, pastor Ricardo, a Bíblia não diz, mas eu creio que quando eles caíram dentro da fornalha, por que eles não se machucaram? Foram lançados, caíram lá dentro, não se machucaram, não tiveram nenhum arranhão. Então eu creio que o Senhor já estava dentro da fornalha, falando: pode vir que eu estou aguardando vocês aqui. E ele diz assim: se passares pelo fogo, eu passarei com vocês. Se passarem pelas águas, eu passarei com vocês. Se você estiver na cova do leão, ele vai estar com você. Não importa o que esteja diante de você, ele está conosco. A Bíblia diz que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, porque está no controle de tudo. Você pode se colocar de pé? Glórias a Deus. Deus está no controle de tudo. Não tem crise no reino de Deus. Sadraque, Mesaque e Abdenego caem dentro da fornalha e saem de lá ilesos. Nem um fio de cabelo deles foi queimado. As cordas que amarravam eles foram queimadas, mas nem cheiro de fumaça eles tinham. Porque quem estava em crise era o reino do homem, mas o reino de Deus não estava em crise. O reino de Deus que você adora não está em crise. O reino que você faz parte não está em crise. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Oh, aleluia, o reino que você faz parte não está em crise. O reino em que você faz parte, o reino que você vai habitar não está em crise. O reino dos céus não entra em crise. A igreja não está em crise. A igreja está preparada para o encontro com o noivo. Aleluia. Santo é o Senhor. A cidade está preparada para você. A cidade está preparada para você entrar nela. Ela não está em crise, meu irmão, minha irmã. A cidade está pronta. Você vai entrar nessa cidade santa. Esse reino, você vai contemplar ele com os teus olhos. Hoje, você sente ele no teu espírito. Mas você vai entrar, vai caminhar pelas ruas de ouro e cristal. Aleluia. Você vai ver o rio da água da vida. O reino não está em crise. O Senhor continua no trono. Senhor Deus e Pai, Deus soberano, a Ti, Senhor, nós apresentamos nessa noite cada irmão, cada vida, cada um, Senhor, dos Teus filhos e filhas, cada um desses partícipes, Senhor, desse reino, apresento a Ti nessa noite. Senhor Deus, não importa se a crise é espiritual, emocional, financeira, conjugal. Senhor Deus, nós nessa noite profetizamos, Senhor, liberdade, Senhor. Profetizamos restauração, renovo. Porque o nosso reino não está em crise, Pai. Nós cremos, Senhor, o Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor está no controle de tudo e a Ti nós louvamos, a Ti nós glorificamos, a Ti nós bendizemos, Senhor, porque nós cremos que em breve estaremos contigo na glória, entraremos na cidade santa, pelas portas, louvando o Teu nome, veremos o Senhor face a face. Oh, aleluia. Desde quando te vi, Senhor, nós liberamos nessa noite sobre a Tua igreja, Senhor, renovo, Pai.
nenhuma crise vai subsistir no meio do teu povo. Senhor, que caiam por terra nesta noite todo inimigo do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Você pode aplaudir ao Senhor e dizer bem alto: eu não estou em crise. O meu reino não está em crise. O meu reino é absoluto. O meu reino é santo. Aleluia. Essa igreja nunca vai estar em crise, pastor Ricardo. Essa igreja sempre vai prevalecer, porque o nosso Deus está no trono. Que Deus abençoe a sua vida e que você nunca abra mão do reino de Deus. Que a vitória esteja sempre ao seu lado. E aonde você colocar a planta do seu pé, o Senhor te dê por herança. Vamos adorar o Senhor, amados, em nome de Jesus. Aleluia. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Aleluia. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor se romper. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Aleluia. Amados, o diabo estava em crise de identidade, porque ele quis ser alguém que ele não era. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Ele quis colocar o trono acima do trono do Altíssimo. Hoje ele continua em crise, porque o que ele desejou ser, Deus colocou em nós. Ele queria ser a imagem e semelhança de Deus. Deus criou eu e você e nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então, quando ele olha para você, como diz o meu pastor, ele fica endemoniado. Ele fica em crise. A realidade é essa, amado. Às vezes o diabo ele quer roubar a nossa identidade. Você sabe quem você é? Você é filho do Deus Altíssimo. Você é santo. Você é separado. Santo significa separado. Separado do pecado. Vivemos no mundo. Jesus mesmo diz: Pai, peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mundo. Ou seja, você é separado, até mesmo vendo no mundo. O povo de Israel estava lá, na nação do Egito. Na terra de Gozém havia uma separação espiritual. Na terra de Gozém, nenhuma peste chegava na terra de Gozém, nada acontecia na terra de Gozém, nenhum gafanhoto, nenhuma rã, nem o anjo da morte. Quando passou pela terra de Gozém, não pôde tocar naqueles que estavam lá, porque havia uma separação. O sangue de um cordeiro estava lá marcado, marcando o território. Esse lugar está marcado pelo sangue. Ei, a sua vida está marcada pelo sangue de Jesus. Amado, entenda bem isso. Se um sangue de um animal teve a capacidade de proteger um povo, quanto mais o sangue de Jesus. Eu não sei quantos lembram, alguns anos atrás, quando nós fizemos uma campanha Protegidos pelo Sangue. E nós falamos muito sobre esse tema. Eu e você, nós somos protegidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você tem proteção, amado. Você tem guarda-costa. Ei! A Bíblia fala que os anjos são seres ministradores que trabalham a nosso respeito. E às vezes eu fico vendo aquele filme, tem um filme também que o nome do filme é o Guarda-Costa. Né, uma cantora, tal, e aquele camarada, não vou nem me arriscar falar o nome do autor, porque eu vou me enrolar, mas
Ele entra na frente dela, ele toma um tiro. Não, Jesus não entrou, Jesus morreu por nós. Ele morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Então, amado, entenda a sua identidade. Não fique confuso, amado. O mundo está aí confuso, querendo ser o que não é. Ei, você tá andando, amado, sobre uma altura muito superior. A palavra fala assim, o justo viverá pela fé. Abacuque vai falar em 2:4, o justo vive pela fé. E depois ele vai falar assim, ó, o meu Deus me fará andar sobre as minhas alturas. Creia nisso, amados. Essa é uma verdade de Deus para você. Isso aqui não é um lugar para você ser motivado, é um lugar para você viver a verdade. Sabe por quê? Que a motivação, o tempo, a gente vai, às vezes tem dia que a gente levanta desmotivado. Mas quando a gente vive a verdade, mesmo no dia que eu levanto um pouco cansado, fadigado, mas existe um decreto, existe uma verdade sobre a minha vida e eu vivo essa verdade. Você que está em casa, essa verdade é sobre a sua vida. O sangue de Jesus protege a sua vida. O sangue de Jesus protege a sua família. Ei, você tem proteção. Viva como tal, amados. Crente não pode ficar cabisbaixo. A gente pode até ficar, sentir, porque todos nós sentimos, as adversidades, os problemas, mas nós não cedemos, porque nós temos um Deus que está acima disso tudo. Nós somos cidadãos de um reino que não tem crise. Amém? Amados, eu acho tremenda a palavra de Sadraque, Mesaque e Abednego. Fica sabendo, rei, se Deus livrar a gente, Ele é Deus. Se não livrar, Ele é Deus. Entende? Se Deus quiser salvar a gente, rei, da fornalha, está tudo certo. Se não salvar também, rei, eu vou para perto dele. Ele sabia, amados, quem ele era, ele sabia qual era o direcionamento da sua vida, ele sabia qual era o seu destino. Aí eu te pergunto, qual é o seu destino? Se seu destino for o céu, meu irmão, fique tranquilo. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Nós temos aqui temos alguns distantes, tem um Rafael ali, que a gente tem falando no Face. Que bom, Rafael, ter você com a gente aqui, Nós temos aqui o Eduardo e a Michele, que são amigos do Sidney Varol, do Neizinho, Que bom tê-los com a gente aqui. É um prazer receber vocês aqui. Tem mais alguém nos visitando, além desses três? Eu acho que não, todos já são de casa. Então, que Deus abençoe todos vocês. Shalom Adonai, levante suas mãos, amado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que as doces consolações estejam sobre todos nós até a consumação dos séculos. E a igreja diga amém. Então, amados, creia nisso. O reino de Deus continua inabalável, para a glória de Deus. Amados, olha só, nesse domingo, essencialmente nesse domingo, o nosso culto será no drive-thru, adorando dentro do carro. Então, por quê? Porque nós vamos ter a Santa Ceia, queremos servir a Santa Ceia a todos. Então, independente de idade, o pessoal aí que tem acima de 60 anos, nos ajude a avisar, coloque, divulgue, para que todos nós possamos estar aqui prestando um grande culto ao Senhor, às 17h30, e os céus vão se abrir, e o Deus do céu vai ser adorado, amém? Então que Deus nos abençoe, e que vocês tenham um restante de semana extremamente abençoado. Pastor Eliseu, muito obrigado, você que não baixou o aplicativo da igreja, querido, olha só, é de extrema importância que você abaixe o aplicativo, que você tenha um aplicativo no seu celular. Pode procurar a nossa irmã Diaconisa Adriana, que está ali atrás, e ela vai te dar todas as instruções, porque através desse aplicativo nós vamos trazer toda a parte operacional da igreja, organizacional, através do aplicativo. Então esse aplicativo, nós pagamos ele, então agora nós vamos botar ele em prática. Nós vamos fazer jus ao que nós pagamos por esse aplicativo. Amém? Então nos ajude na organização. Isso, para que isso, pastor? Para que nós possamos te servir com melhor qualidade. Tudo que nós fazemos nesse lugar, amado, é com o único intuito que você chegue nesse lugar e você seja extremamente abençoado. Que você se sinta acolhido nesse lugar. Amém? Então nos ajude na organização. Amém? Pastor Eliseu, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus continue abençoando. Eu te amo.
Depois manda para mim, irmão. Fala no está. Oi? Pensei que você ia falar hoje. Não, eu tenho que estudar 250 Deus conservou, né? Poxa, Olá, Simone. Deus está nos conservando, filho. A primeira dama. Primeira dama.